O selo do portão do inferno está rompido. Agora todas as criaturas infernais estão novamente à solta. O herói lendário, há 3 anos atrás, tinha selado o portão, mas agora o selo foi rompido. Contemple o nascimento de um novo herói, muitas tretas e promessa de romance. A história começa com Touka, nosso protagonista, removendo sua lendária espada da pedra. Trolhei! Na verdade é um nabo. Touka já dá o nome de Catarina para seu nabo, pois ele possui o formato perfeito de coxas. Ele já começa a vestir uma meia em Catarina. Nesse momento chega sua amiga Yuna, para atrapalhar esse momento majestoso. Ela pergunta por que ele está vestindo uma meia em um nabo. Ele fala que é porque o nabo tem o formato perfeito de uma coxa, e qualquer homem seria compelido a fazer isso. Ela diz que ele é o único pervertido que faria esse tipo de coisa. 2 aldeões que estavam ouvindo a discussão já escondem seus nabos vestidos com meias para o clima não esquentar para o lado deles. Não sei de nada, não sou... Mano... Yuna fala que na idade deles, o herói lendário já estava salvando o mundo, enquanto Touka só fica vadiando por aí o dia inteiro. Nosso prota fala que a espada sagrada poderia ter escolhido qualquer pessoa, e que o herói é um Zé Ruela, porque o selo que ele fez não durou nem 3 anos direito e os monstros já estão de novo à solta. Yuna diz que é por isso que ele está viajando pelo mundo derrotando os demônios. Touka diz que o herói não está fazendo mais do que a obrigação dele. Realmente. Contanto que a horta dele esteja segura, ele está de boa. E como o prota é sagaz, ele já diz que quer que Yuna também fique segura. Ele fala isso enquanto olha para as coxas dela e pensa o quanto são coxas maravilhosas. E já decide botar uma meia naquela coxa para proteger dos nossos olhares. Você não vale nada! Ela fica brava e diz que enquanto o mundo está em perigo, ele só fica fazendo besteira. E que os demônios podem atacar a vila deles a qualquer momento. Touka diz que está preparado e já mostra as armadilhas que ele fez. E já não dá nem tempo dele colher outro nabo, já aparece um demônio querendo comer geral. Quero comer. Olha o demônio! Durante a correria, Yuna cai no chão e o demônio chega perto dela. Touka diz que não pode deixar ela morrer, porque tem planos para ela no futuro. Então ele começa a fazer um churrasco para chamar a atenção do demônio. Ele assa carne de porco, mas dá tudo errado. O demônio diz que odeia carne de porco. Você entendeu, velho? Yuna olha para Touka com cara de desgosto porque ele tá fazendo um churras enquanto ela tá prestes a morrer. Quando o demônio vai mandar Yuna dessa pra melhor, ele é cortado ao meio pelo herói lendário que aparece para salvar o dia. Ele e Yuna já são conhecidos e ficam de papinho na frente do nosso prota. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Nosso prota tenta se enturmar, mas Yuna tá braba e manda ele ir fazer o churrasquinho dele pra lá. Sabe daqui, meu! De repente, surge um som monstruoso e todos ficam espantados, mas era só o estômago do nosso herói. Tô cagado de fome. Yuna, que não é besta, já chama o herói pra ir pra casa dela, pra ela dar um trato nele e um prato de comida. Deixa de se safar. O herói sente o cheiro do churrasco de Touka e vai até a churrasqueira. Sumiu! O herói acaba caindo na armadilha que Touka tinha feito. E morreu. O maluco foi de base e todo mundo fica eufórico. Eles dizem que vão levar nosso prota a julgamento, mas ele diz que a vítima é ele e diz que o herói invadiu o quintal dele para roubar o seu churrasco. Eu sou ladrão, rapaz. O povo culpa Touka, mas ele joga a culpa pra cima de todo mundo. Eu não assumo esse BO. Ele diz que ninguém acreditaria na história de que o herói caiu em um buraco e morreu. É verdade. Então nosso prota decide enterrar o corpo do herói e fingir que nada aconteceu. Mas pro azar dele, alguém está observando. Na manhã seguinte, nosso prota acorda e vai até o espelho. Ele percebe que está com a aparência do herói lendário. Ele acha que é um sonho e vai até a casa de Yuna. Ela se espanta e pergunta se ele voltou à vida. Então nosso prota percebe que realmente assumiu a aparência do herói. Ele, como não é besta, já usa seus poderes supremos de herói lendário para fazer Yuna vestir uma roupa de qualidade. Eles estão deixando a gente sonhar! Ele está feliz porque agora ele vai poder seguir o seu sonho de botar meias nas coxas de lindas garotas pelo mundo. Ui, gado demais! Yuna está caidinha pelo herói lendário e por seu olhar penetrante. Mas ela percebe que ele está fedendo muito e já vai quebrar o maluco na vassoura. Nosso prota pede para ela se acalmar e seu olho acaba saindo para fora. Yuna acha que ele é um monstro. Ele fala que é o Touka,
mas ela não acredita. Então ele conta um segredo sobre ela que só ele sabia. Ela acredita nele e pede uma explicação sobre o que aconteceu, mas ele diz que também não entendeu. Ele só acordou no cadáver do herói. Do nada, eles escutam uma risada maléfica e vão conferir. Chegando lá, uma necromante chamada Henry diz ser a responsável pelo que aconteceu com o nosso prota, mas ela está quase caindo na mesma armadilha que matou o herói. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nosso prota salva ela e manda ela devolver ele ao corpo original. Já era. Ela diz que ele vai ter que tomar o lugar do herói lendário e salvar o mundo, pois ela prometeu ao herói lendário que caso ele morresse, ela usaria o poder dela para botar outra pessoa no corpo dele. Então ela diz que como Touka matou o herói lendário e quase mata ela, ela achou ele forte o suficiente para assumir o corpo do herói lendário. E quem disse que isso é problema meu? Yuna já bota a mochilinha nas costas para começar a aventura, mas Touka diz que não vai. Então Henry mostra um amuleto que contém o corpo original do nosso prota dentro, e diz que se ela destruir o amuleto, a existência de Touka já era. Então ele decide ir. Melhor do que nada. Eles vão até a cidade de Belum para se prepararem para a jornada. Yuna vê um cajado e Touka diz que vai comprar de presente para ela, mas quando pergunta o preço, mais de R$300. Nosso prota fala para Henry liberar o caixa da equipe, mas Henry diz que eles estão falidos. Então ele manda elas esperarem lá fora. Ele compra o cajado quase de graça e fica maravilhado com o que ele consegue estando no corpo do herói lendário. Eu me sinto foda. Yuna e Henry vão para a guilda atrás de trabalho para arrecadarem dinheiro. Nosso prota é abordado por duas garotas que o reconhecem como herói e o chamam para ir na loja delas, mas uma das meninas diz que ele está fedendo. Ele diz que não deu tempo de se lavar desde a última aventura. Faz tempo. As moças dizem para ele ir se lavar com elas, mas uma delas fica em dúvida se ele realmente é o herói, pois diz que está havendo muito impostores. Então elas chamam o segurança delas. Ele conhece o herói. Ele diz que nosso prota realmente é o herói e pergunta se ele se lembra da promessa que fez a ele. Não tô lembrado não. O segurança diz que ele prometeu um duelo. Touka fica nervoso pois ele não sabe lutar, mas ele se lembra que está no corpo do herói e possui uma espada sagrada. Ele parte para a treta. Seu corpo se movimenta bem, mas quando ele vai usar a espada, ela fica mole. É falta de remédio. Nosso prota já toma um soco bem no meio da cara. Caralho, cuzão. Então o guarda diz que ele é uma farsa, pois o verdadeiro herói não é tão fraco. Na guilda, Yuna conhece Kylie, um dos companheiros do herói lendário. Henry pergunta o que ele está fazendo lá. Ele diz que está atrás do herói e pergunta se ela sabe onde ele está. Henry já lança a real. Falecer. Nosso prota é amarrado em um tronco e vai ser julgado por ser um herói falso, pois as pessoas dizem que a aparência dele está estranha e ele está fedendo. Ele diz que foi amaldiçoado. Ele vai ser sentenciado à morte, mas Kylie chega para salvar ele e diz ao povo que ele é o herói verdadeiro. Kylie manda ele fazer o teste com a espada sagrada. Diz para ele segurar a espada e imaginar uma espada gigante, pois apenas o verdadeiro herói consegue. Ele imagina e a espada assume uma forma gigantesca, mas a espada fica mole e entorta, e o povo começa a acusar ele novamente de herói falso. Yuna chega com uma missão de matar demônios e diz que se Touka matar mais do que qualquer outro, ele é realmente o herói. O povo aceita e então deixa ele ir, mas Touka não está muito confiante. Já avisei que vai dar merda isso. Já na taverna, Touka pergunta a Henry por que ele está apodrecendo e não consegue usar a espada. Ela diz que é porque para manter o corpo e usar a espada de forma normal, o usuário precisa ter um poder mágico alto. Henry pensou que ele tinha um alto nível de poder, pelo fato de ter matado o herói lendário. Então Kylie se oferece para assumir o lugar de herói. Touka fica feliz porque vai poder voltar para seu corpo e ir para casa. Henry não aceita e diz que Touka vai conseguir salvar o mundo. Kylie fica bravo e ameaça mandar nosso prota de arrasta para cima. Kylie revela que há apenas duas maneiras de matar o nosso prota. A primeira é destruindo a sua cabeça, onde reside a sua forma astral. A segunda maneira é destruindo seu corpo físico original. Touka treme na base e decide jogar a toalha. Ele fala para Henry entregar o corpo do herói. Não. Kylie diz que é brincadeira e que fez isso achando que Henry desistiria. Então fala que não tem escolha e que lutará no lugar do herói na missão de amanhã. Deixa pro pai que alguém tem que fazer. Muito obrigado. Durante a noite, Touka acredita que ainda pode acabar morto, então decide pegar o seu corpo original de volta. Ele vai até o quarto onde Henry e Yuna estão dormindo. Ele então vê as coxas de Yuna, não se controla e acaba pondo meias nela. Nice.
De repente, Kylie aparece no quarto e vai até onde Henry e segura o colar. Touka começa a se perguntar se ele realmente quer matá-lo. Kylie ataca o colar e uma explosão de energia o joga para longe. Imediatamente ele sai correndo. Meu Deus do céu, Berg. As duas acordam e Henry fala que o feitiço de proteção que lançou no caixão dos vivos foi ativado e que alguém tentou pegá-lo e que o inimigo não deve ter ido longe. Eu vou lhe achar. Eu vou lhe achar. Yuna vê as meias em suas coxas e fala que não há necessidade de sair correndo para procurar. Touka está em seu quarto e diz que precisa dar um jeito de impedir Kylie de matá-lo. Nesse momento, Yuna aparece com as meias na mão e dá uma surra no nosso prota. Você não vale nada. Na manhã seguinte, eles saem para caçar os demônios. No caminho, Touka percebe que Kylie não desconfia que foi visto por ele na noite anterior. Chegando no covil dos demônios, um homem chamado Belarco fala para todos agirem separados a partir dali, pois ele pretende desmascarar o herói impostor. Kylie diz que aquele é Belarco das Lanças Gêmeas, que dizem ter matado mais de 100 demônios na batalha de 3 anos atrás. Aqui tem coragem. De repente, Belarco é derrotado por um demônio chamado Pidon. Touka questiona se ele realmente matou 100 demônios. Kylie fala que a cabeça preta indica que aquele é um demônio de nível médio e pede para tomarem cuidado, pois essa espécie também usa magia. Pidon ataca alguns homens enquanto outros saem correndo. Touka, como herói corajoso, também acaba fugindo dali. No entanto, Pidon acaba pegando ele e esmagando sem querer o seu coração. Pidon usa círculos mágicos para se locomover em alta velocidade. No entanto, Kylie usa sua magia fazendo ele em pedaços. Após matá-lo, ele pega o coração do demônio como prova de que o mataram. Que nojo. Yuna fica confusa e diz que aquilo é um cristal mágico. Ele fala que cristais mágicos são corações demoníacos e que são usados para obter o mesmo poder que o demônio possuía, embora o efeito seja limitado pela mana do usuário. Que demais! Alguns caçadores voltam correndo da floresta. Nesse momento, vários demônios aparecem. Complicou. Nosso prota e os outros correm em direção ao covil, pois Touka diz que o covil deve estar vazio, devido à quantidade de demônios do lado de fora. No entanto, se deparam com alguns demônios que já estavam esperando por eles. Eles acabam ficando cercados. Touka fala que eles vão ser comidos e ficarão só os ossos. Complicou. Henry usa sua técnica chamada necromância remota para dar vida aos esqueletos e usar como seus servos. Em seguida, usa um cristal mágico para deixar eles ainda mais fortes. Então eles avançam para o ataque. Touka é atacado por um tipo de ácido que deixa o seu braço só o osso. Em seguida, o demônio ataca Yuna, deixando ela completamente nua. Era disso que eu estava falando. O demônio fala que gosta de mulheres sem roupa. Esse moleque é safado, mano. Yuna sai correndo desesperada. Touka diz que não podem se dar ao luxo de se separarem e se pergunta se é seguro tirar os olhos de Kylie. Ele vai até Yuna e fala que já esperava que isso acontecesse, então trouxe roupas adequadas para ela. Muito obrigado. O demônio se aproxima procurando por Yuna. Imediatamente, Touka usa sua espada para mudar de forma para um chicote. Yuna pergunta se a espada não mudava apenas de tamanho. Ele diz que a espada pode assumir qualquer forma simples que ele imaginar, mas é sempre flácida quando ele está segurando. O demônio aparece e Touka o prende com o chicote. A espada sagrada endurece novamente quando ele não está segurando. O demônio fala que quer ver Yuna sem roupa, só de meias. Touka então diz que esse demônio é um verdadeiro cavalheiro e pede para Yuna não machucar ele, pois ele é um aliado. Vagabundo! Yuna não gosta da conversa e usa o cristal mágico e vai com tudo para cima dos dois. Ela fica se gabando por ter derrotado o demônio quando de repente Kylie a golpeia por trás. Touka pega sua espada, mas Kylie a parte ao meio. Ele fala que as pessoas diziam que corria sangue divino em suas veias e que ele deveria ter sido escolhido pela espada sagrada. No entanto, Xion apareceu e o superou como ser perfeito. E então, quando Henry entrou para o grupo, ele se decidiu. Se tivesse alturas que ele não pudesse alcançar em seu corpo atual, bastava ele se tornar o Xion. Touka diz que ele é maluco e é tão obcecado pelo herói lendário que quer se tornar ele. É verdade. Kylie usa sua magia para prendê-lo e fala que ele não é digno de ser o herói lendário. Touka diz que não tem que aceitar besteiras de um cara tão desesperado para desistir de si mesmo. Nesse momento, Yuna dá uma voadora em Kylie, que logo em seguida é atingido pelo ácido de um demônio controlado por Henry. Kylie pergunta se ela deixou
deixou todos aqueles demônios para trás. Ela diz que matou metade deles, então os outros participantes da missão vieram ajudar e fala que nunca entregará o corpo do herói para ele e pede para ele ir embora, que assim talvez ela poupe a vida dele. Tá brincando comigo, pegadinho? Kylie fala que é ele quem tem poupado a vida dela e diz que ela não é uma humana. O clã necromante possui cristais mágicos no lugar dos corações, que na verdade eles são demônios disfarçados de humanos. Como Henry já está no limite de sua maná, eles resolvem correr, enquanto Kylie tenta atacá-los. Yuna é atingida ficando completamente nua, só de meias. Nos corredores, Kylie perde eles de vista, isso porque Touka cria uma parede falsa com a mudança de forma da espada. Ele pergunta se é verdade que Henry é um demônio. Ela diz que é verdade, que tem um cristal no lugar do coração, e seus cabelos brancos e olhos vermelhos também são adaptações ao ambiente do inferno. Ela fala que é descendente daqueles que foram trancados atrás dos portões do inferno há muito tempo. Touka pergunta como Kylie sabe tudo isso. Henry diz que há 3 anos atrás os necromantes escaparam do inferno, e que Xion era o único que sabia quem ela era e ainda assim a tratou como uma humana. Após ouvir, Touka fala que só tem ressentimentos por ela ser um pé no saco e por colocá-lo nessa confusão enorme. Yuna diz que confia nela e que juntos vão trabalhar para cumprir a vontade do herói. Após isso, Kylie acaba avistando eles na ponte. Chegando lá, o demônio tenta atacá-lo, mas ele desvia e acaba facilmente com ele. Então Touka joga sua espada e diz que se rende. Agora eu tô a fim de relaxar. Enquanto Kylie pega a espada, ele se depara apenas com metade dela. Era apenas uma réplica. O chão começa a rachar e Touka diz que montar armadilhas é meio que um hobby dele. E se tem uma que ele gosta muito, é a armadilha de buraco. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Então um grande buraco aparece sobre Kylie, fazendo ele cair no mar. Após cumprir a missão e voltar para a cidade, descobrem que acumularam uma grande dívida. Sem dinheiro, Touka decide ir para a capital aproveitar a influência do herói e pedir dinheiro ao rei. A mana de Touka é tão baixa que ele não consegue sequer regenerar a carne de seus ossos. É falta de remédio. Durante sua jornada até a capital, cães selvagens fugiram com mais pedaços de sua carne. Seus olhos caíram e no 10º dia de viagem, ele já é completamente um esqueleto. Touka está no lago vendo sua nova aparência no reflexo da água, quando Yuna aparece procurando por ele. Como ela não o acha, resolve aproveitar para tomar um banho. Touka tirou toda sua roupa para parecer apenas um esqueleto velho e poder espiar ela. Um miserável é um miserável. Ela acaba percebendo e então começa a enterrar ele. Não, calma, irmão, não é assim. Após isso, Touka fala que se entrar na capital nessa forma de esqueleto, todos vão entrar em pânico antes mesmo dele chegar até o rei. É verdade. Então ele diz que tem uma ideia. Mais tarde, já na presença do rei, nosso prota aparece com um rosto bastante duvidoso. Mais cedo, ele usa sua espada sagrada para assumir a forma básica de um rosto, e em seguida ele pinta um rosto nela. O rei pergunta em que poderia ajudar o herói. Touka fala que está com pouco dinheiro para a viagem e espera o apoio dele. O rei acha que é uma piada e diz que de todos que lutaram bravamente há 3 anos atrás, apenas o herói recusou receber a recompensa e pergunta o verdadeiro motivo de sua vinda. Touka começa a suar, deixando sua máscara ainda mais estranha. Então o rei pergunta se ele finalmente decidiu casar-se com sua filha Marguerite. Ele fica meio confuso e diz que não é nada disso. O rei entra em seu modo berserk e pergunta se ele veio duelar com ele. Como o nosso prota é corajoso, ele volta atrás e diz que veio por causa de Marguerite. Após isso, ele vai até o quarto da princesa. Quando ela aparece, o rosto dele está muito esquisito, o que faz ela fechar a porta na cara dele. Ele fala que realmente é o herói e que há uma razão para seu rosto estar assim. Ela volta de novo e pergunta o que aconteceu. Touka diz que é uma maldição, que um demônio o transformou em um esqueleto. Então ela pergunta se ele veio para casar-se com ela. Nosso prota sabe que precisa resolver essa situação, senão ela vai expulsar ele e o rei vai matá-lo. Então ele diz que quer casar, mas só depois que ele salvar o mundo. Ela fala que em 2 dias um festival de máscaras será realizado e pergunta se ele poderia sair em um encontro com ela. Nosso prota aceita, mas pergunta o que ele fará até o festival. Ela diz que tem uma ideia e fará um novo rosto para ele. Enquanto isso, nas ruas da cidade, Yuna e Henry estão de plano de participar do festival. Um grupo de aventureiros passa por elas
armas e acaba derrubando Henry. Então um homem aparece e diz que há uma grande caça aos demônios para se preparar para o festival, e ele sabe que Henry é uma necromante. Após isso, o homem se apresenta, seu nome é Leland, um médico e diretor do orfanato. Henry pergunta o motivo dele encobrir ela, já que ele sabe que ela é uma necromante. Ele diz que se ela entrou na capital apesar dos riscos, deve ter um bom motivo, e que ele não a discrimina com base nas circunstâncias do seu nascimento. Apesar disso, Yuna prefere ocultar o real motivo de estarem na capital, e fala que estão procurando uma maneira de aumentar a mana. Ele diz que se usarem continuamente a mana, ela deve aumentar naturalmente em alguns anos, mas também há um remédio que pode aumentá-la temporariamente. Ele mostra um frasco chamado de Gota de Soma. Ao tomá-la, sua mana aumenta em cerca de 3 níveis, e o efeito termina a se utilizar a mana extra. Henry fala que isso deve ser mais do que o suficiente para a touca se regenerar. Ele diz que um frasco custa em cerca de 100 milhões. Tudo isso? Yuna fala que por esse valor apenas o rei e os nobres conseguem comprar. Leland sugere que elas participem da caça aos demônios. Yuna diz que mesmo assim não há como ganhar toda essa quantia apenas fazendo isso. Ele então vai até Henry e fala que ela poderá cobrir o resto do valor se mostrar o corpo para ele. Cara de pau. Yuna fala que se for para poupar Henry dessa dor, ela irá fazer isso no lugar dela. Leland diz que na verdade quer descobrir como um cristal mágico funciona no lugar do coração de um necromante. Enquanto isso, Marguerite termina a máscara de touca, que ficou 1000 vezes melhor que a dele. A fome bate e ela pede para ele se virar para o outro lado enquanto ela se serve. Então ela come toda a comida da mesa. Ele olha e diz que entende, pois ela não quer que as pessoas vejam que ela come muito. Ainda assim, a barriga dela continua roncando, sua aparência muda e ela cai no chão. Yuna e Henry se preparam para a caça aos demônios. Henry entrega para Yuna uma roupa que fez com touca, um equipamento feito com couro de demônio, e é ainda mais eficaz do que usar um cristal mágico sozinho, mas para não passar vergonha, ela usa suas roupas por cima. No, God, please, no! No! Logo à frente, um demônio está dando um pouco de trabalho, mas uma mulher o finaliza em segundos. Seu nome é Ciruela, da Espada do Trovão. Um cara chamado Colin diz para Yuna que ela não conseguirá muita coisa com um dos 4 cavaleiros por perto, e pergunta se ela não quer se juntar a ele em um local de caça secreto. Eles vão até um local onde tem vários demônios. Colin entrega um cristal mágico para Henry, que usa para atacar os demônios com uma descarga de relâmpago. Colin fala que ela derrotou eles facilmente, apesar de que já estavam todos mortos. Então os demônios se levantam e agarram elas, e um necromante mascarado aparece. Enquanto isso, Isaac está dando uma bronca em nosso prota. Ele diz que avisou há 3 anos que a princesa tem a síndrome da efusão de mana, uma condição médica que impede o armazenamento de mana no corpo, que se ela permanecer em um estado de privação de mana por muito tempo, ela pode morrer. Marguerite bebe gotas de soma e melhora, e diz que vai fazer sua refeição e pede para eles saírem. Touka fala que ela não precisa ter vergonha a essa altura. Ela concorda e diz que não pode fazer coisas escondidas de seu futuro marido. Então ela come toda a comida e seu corpo acaba mudando de forma. Ela comenta que por 1 hora depois de comer, seu corpo assume essa forma e fala que ele deve estar decepcionado, mas nosso prota só consegue pensar que ela deve ter ficado com um belo par de coxas e que só queria ver essas coxas em um belo par de meias. Já na presença do rei, Ciruela fala que os demônios nas proximidades da capital foram eliminados. No entanto, ela diz que testemunhou um poderoso feitiço lançado de longe. Após a investigação, encontrou vários rastros de sangue e pedaços carbonizados de demônios, mas nenhum único cadáver. O rei também diz que os desaparecimentos aumentaram na capital nos últimos dias e que pode haver algo mais à espreita além dos demônios. Marguerite leva Touka até um quarto de hóspedes e diz que ela vai para a cidade para se consultar com seu médico. Como ficou impossível conseguir o dinheiro do rei, ele decide entrar em contato com as garotas. Então ele escapa do castelo e passa a procurar por elas na cidade. Ele pergunta para 2 homens se eles não viram uma loira de peitos grandes e uma criança de elmo. Eles comentam ter visto pessoas assim indo para o orfanato. No orfanato, ele acaba esbarrando-se com Marguerite. Ela diz que Leland é o médico que cuida dela. Touka pergunta a respeito das garotas que visitaram ele mais cedo. Leland fala que elas foram caçar demônios e devem voltar logo logo. Touka fala que o fato
fato dele ainda estar vivo significa que a Anri deve estar bem. Após isso, o médico volta para sua sala, onde abre uma passagem secreta e, andando pelo corredor, ele segura a máscara do necromante. Enquanto segura uma perna, ele diz que seu feitiço de raio-x nunca mostrou um fêmur tão bonito antes. Ele diz que quer tirar toda essa carne impura, deixando apenas um ser purificado, com nada além dos ossos. Então vemos que se trata de Yuna, que está aprisionada. Ele fala que o festival é em 2 dias, e junto com seus amados esqueletos, vai ver a princesa e todos os necessitados renascidos em forma de esqueleto. Leland diz que sangue, carne e pele são coisas desnecessárias, e oferecendo essas partes aos demônios permitirá que vivam em harmonia, e que poderão alcançar a paz sem precisar selar os portões do inferno. Yuna pergunta o que ele fez com Anri. Ele fará com que ela tome o seu lugar de culpado. Irá acusar ela de usar necromância para sequestrar as pessoas e oferecê-las aos demônios. 2 dias depois, o festival começa e nosso prota aproveita seu encontro com Marguerite. Touka se incomoda com Isaac seguindo eles. Ela diz para Isaac que ficará bem com o herói. Isaac fala que é possível que o herói seja a fonte do problema. Então ela bate nele e diz que não permitirá que ninguém insulte seu futuro marido, nem mesmo ele. Isaac murmura que esse não é o herói de 3 anos atrás e que não perdoará quem brinque com os sentimentos da princesa. No passado, em uma reunião com o rei, eles dizem que precisam casar uma das filhas do rei com um herói lendário, para garantir o sangue do herói correndo na linhagem de sua família. O rei fala para Isaac criar Marguerite para ser uma mulher forte, uma mãe forte e digna de criar os filhos do herói lendário. Você entendeu, velho? Enquanto curtem o encontro, Isaac pede para Ciruela vigiá-los. Ela diz que Xion está parecendo um esqueleto de verdade. A noite chega e o festival termina com os fogos de artifício. Touka comenta o quão bonitos são os fogos e que nunca viu fogos de artifício antes. Chega a me arrepiar, mano. Então Marguerite comenta que eles assistiram juntos há 3 anos atrás. Não tô lembrado, não. Touka fala que tinha esquecido e que os dois assistiram nesse mesmo local. Ela fala que assistiram da sacada do castelo junto com Isaac e os outros. Marguerite diz que o jeito dele falar é bem diferente de 3 anos atrás, assim como também parece ter esquecido o tempo que passaram juntos. Então pergunta quem ele realmente é. Eu sou o Douglas. Nosso prota fica completamente sem reação. Isaac e Ciruela aparecem e escutam tudo. Ciruela vai até Touka e fala que há resquícios de necromância nele, o que significa que o herói lendário está morto. Tô triste. Enquanto isso, Leland aparece e ativa algum tipo de feitiço. Touka explica que o herói caiu em um buraco e morreu. Isaac não acredita, mas Ciruela fala que é bem possível, pois Xion adorava carne e baixava toda a sua guarda diante disso. Touka fala que agora está limpando a bagunça do herói. Ainda assim, Isaac diz que ele merece uma sentença de morte, mas Touka fala que precisam dele para selar os portões do inferno. Ciruela diz que é só matar todos os demônios e está tudo resolvido. Touka diz que está arrependido de ter magoado a princesa e pede por uma chance para se desculpar. Então percebem que Marguerite sumiu dali. Sumiu? Ela está desesperada correndo pela multidão, sem acreditar que o herói está morto. Eu não estou suportando mais. Leland acaba encontrando com ela e fala que vai salvá-la, para que ela não se sinta ainda mais triste. Um dos soldados vai até Ciruela e diz que a cidade foi invadida pelos demônios. Imediatamente, Touka sai correndo e fala que vai trazer a princesa de volta. Leland leva Marguerite até um local abandonado, onde acaba cercada por vários de seus parceiros. Então ele diz que vai tirar o sangue, a carne e a pele dela e libertá-la de tudo que aprende. Não quero não. Touka aparece para salvá-la. 2 caras avançam para atacá-lo. Ele usa sua espada e descobre que são esqueletos e que necromância foi usada. Leland percebe logo que se trata de um impostor no corpo do herói. Marguerite pergunta por que ele quer salvá-la, já que tentou enganá-la. Ele diz que pode ser desprezível, mas não é tão podre ao ponto de abandonar uma pessoa boa como ela. Um dos esqueletos aproveita e corta a cabeça dele. Vem pro fute, vem! Na prisão, Yuna pergunta para Colin o motivo dele trabalhar com Leland, já que ele não gosta de esqueletos. Ele fala que é pelo dinheiro, mas também porque gosta de ver o desespero no rosto das pessoas, quando elas descobrem a verdade. Ela diz que fica feliz em saber que ele é um imprestável, e que será um prazer socá-lo. Ela usa o cristal que estava em sua roupa que Touka fez para ela, para quebrar as correntes e parte para cima dele. Enquanto isso, Ciruela e Isaac vão até Touka, que diz para ele
eles que Leland levou a princesa. Isaac acha que ele está mentindo e que isso não passa de uma armadilha dele. Touka fala que para impedir a sua sentença de morte, vai salvar a princesa e se tornar o herói de verdade. Após isso, Touka finge ser um dos esqueletos de Leland, que capturou Isaac e Ciruela, e assim conseguem se infiltrar. Nesse momento, Yuna quebra a parede com um demônio, acertando Touka no processo. Após isso, Yuna e Touka vão até a sala onde está Henry e a salvam. Enquanto isso, Leland fala para Marguerite que seu cristal mágico de raio-x repassado em sua família lhe deu status e prestígios como médico, e que também mostrou a verdade das coisas para ele, que por baixo da pele somos todos iguais. E para criar um mundo livre de conflito onde todos são verdadeiramente iguais, é preciso retirar tudo o que é desnecessário. No entanto, ele diz que Marguerite é especial, que acabou se apaixonando por ela, e o ritual desta noite também será a cerimônia de casamento deles. Touka aparece e tenta bater em Leland, porém seu braço acaba quebrando no processo. Quebrou, velho! Quebrou meu braço! Mas Yuna o bate com toda a sua força. Leland ordena que seus esqueletos ataquem. No entanto, nada acontece, pois Henry assumiu o controle deles. Vários demônios começam a se aproximar deles, e Leland aproveita para fugir. Ciruela diz para os outros irem atrás dele, enquanto ela cuida dos demônios. Yuna derruba Leland no chão, porém ele ativa seu feitiço e vários esqueletos seguram ela. Eles a salvam, mas Leland fala que este lugar é um cemitério subterrâneo. Então ele assume o controle de vários esqueletos. Touka diz que ele não pode vencer a Henry. Ele fala que sabe disso, e então toma 2 frascos de gota de soma. Ele diz que nem sua mente nem seu corpo serão capazes de resistir a essa grande quantidade de mana, mas este é o seu momento para mostrar a sua força, então ele aumenta a resistência e cria armas para os esqueletos. Um dos esqueletos tenta atacar Marguerite, mas Isaac entra na frente e é ferido. Não, você é burro, cara, que loucura. Imediatamente, Touka usa sua espada para criar uma parede e então começam a fugir. Leland vê o rastro de sangue, então começa a seguir o rastro pela floresta. Enquanto isso, Yuna fala que o plano funcionou, e Touka diz que a tinta das uvas arco-íris realmente foi útil, e fala que é natural procurar no chão o rastro de sangue. Então, seguindo o rastro que eles deixaram, ele vai continuar andando em círculos. Marguerite fala que não acredita que conseguiram sair daquela situação, e pergunta quem Touka realmente é. Henry diz que faz a mesma pergunta, pois ele também foi perspicaz contra Kylie, que a sua mente estratégica supera até mesmo a de Xion. Yuna fala que ele é apenas um fazendeiro degenerado. Também diz que o conhece há tempos e que ele é apenas um cara astuto. Touka fala que há mais coisas sobre ele que ela não sabe. Ele diz que antes que os portões do inferno se abrissem, os reinos de Faron e Arad estavam em guerra. Seu pai idiota queria saquear uma cidade incendiada, então acabou arrastando ele e sua mãe junto. No entanto, a luta foi muito pior do que seu pai imaginou. Sua mãe foi morta e seu pai desapareceu. Ele ficou sozinho e passou mais de 1 ano fugindo e se escondendo, antes de finalmente chegar em casa, e acredita que a experiência está valendo a pena agora. Após isso, eles buscam uma forma de aumentar a mana do nosso prota. Isaac fala que há uma maneira, através dos fluidos corporais da princesa. Ele explica que devido à doença dela, seus fluidos corporais como lágrimas, suor, urina contém mana concentrada, embora não tão potente quanto as gotas de soma. Então Touka diz que as lágrimas parecem a opção mais aceitável e pede para ela chorar para que ele beba as lágrimas. Ela diz que é impossível, que não derrama uma lágrima há mais de 10 anos. Isaac fala que é devido ao treinamento rígido que ele a fez passar. Como também não deu certo com o suor, só lhe resta a urina. Ele diz que não quer isso, mas não tem escolha. Isaac fala que em termos de quantidade parece ser o melhor caminho. É verdade. Marguerite aceita e mesmo envergonhada deita-se sobre ele, enquanto Yuna tampa os olhos dele. Quando Marguerite está para tirar a calça, Touka levanta e diz que Leland não é um necromante, então ele tem uma ideia. Enquanto isso, Leland descobre que foi enganado pelas falsas manchas de sangue. Então ele envia seus esqueletos para todas as direções. Touka usa sua espada sagrada para parecer uma pedra, enquanto espera por uma chance. Em seguida, ele se infiltra entre os esqueletos, se aproxima e ataca seu braço direito, porém sua faca acaba recuando. Leland fala que sabia que ele viria, e que isso em seu braço é uma braçadeira reforçada. Yuna e Henry derrubam alguns esqueletos, e mesmo que não possam destruí-los, mandam eles para longe. No entanto, ela fala que no instante em que eles retornarem, acabou para eles. Enquanto isso, Marguerite está de longe com seu arco improvisado. Ela então lança uma flecha acertando o cristal e fazendo os esqueletos caírem. Leland fica desesperado. Em seguida, Yuna mete uma boa porrada e o prende. Nesse momento, um demônio aparece
carregando Ciruela. Henry fala que a cabeça vermelha sinaliza que ele é um demônio de alto nível. Ele dispara um ataque em Marguerite, mas Touka recebe o ataque por ela e acaba perdendo metade da cabeça. Yuna vai para cima do demônio e começa um confronto com ele. Henry diz que Touka ainda está vivo, no entanto, ele precisa urgentemente aumentar sua mana. Isaac fala que Leland gastou todas as gotas de soma. Yuna diz para Henry mandá-lo de volta a seu corpo original, para que pelo menos a alma dele seja salva. Ela diz que se mandá-lo de volta nesse estado, ele certamente ficará em coma. Sem esforço, o demônio joga Yuna contra uma árvore. Em seguida, ele diz que Leland sempre falava da necromante Henry. Ele agarra Henry e fala que vai levá-la com ele, e aperta seu corpo até ela desmaiar. Então ele pergunta como o rei irá reagir quando ele descobrir que ele matou Marguerite. Isaac a protege do ataque dele e pede para ela fugir. Yuna aproveita que ele está distraído e dá um chute na cara dele. Após fugir, Marguerite tenta mais uma vez urinar em Touka. No entanto, como ela está muito nervosa, não consegue. Ele diz que ela pode parar, que isso não é algo que uma princesa deveria fazer, e que sabia que as coisas seriam assim, e se pergunta como um agricultor poderia salvar o mundo. Ela diz que ele estava disposto a se sacrificar para protegê-la, pelo menos para ela, ele é um herói de verdade. Como seu último pedido antes da morte, ele diz para ela que tem meias em seu bolso, e pede para ela colocá-las. De repente, Touka não fala mais nada. Marguerite diz que ele não pode morrer, que ele deve assumir a responsabilidade, que por causa de suas mentiras ela acabou se apaixonando. Então ela começa a chorar sobre ele. Yuna e Isaac já estão exaustos e não dão mais conta do demônio. Nesse momento, nosso prota aparece em grande estilo. Vou bater na boca dele, rapaz, vou acabar com o dia de vida dele. O demônio já manda aquela rajada de magia, mas Touka se defende sem nenhum esforço. Em seguida, ele cria uma gigantesca coxa e esmaga o demônio. Imediatamente em outro lugar, um necromante chamado Diego diz que aquele é o herói lendário e que ficou emocionado, que sua história de vingança não seria empolgante se o herói não fosse pelo menos muito forte. Outro necromante chamado Frederic chega e pergunta o que aconteceu. Diego fala que as coisas podem ficar bastante interessantes em breve. Após isso, depois de preso, Leland tem uma overdose de gotas de soma e acaba ficando louco. Quanto ao orfanato, Isaac diz que assumirá como novo diretor. Marguerite menciona que está curada de sua doença. Ela diz que talvez por ter chorado 19 anos de lágrimas reprimidas e por colocar seus verdadeiros sentimentos para fora, acabou sendo curada. Então, como não vai mais precisar das gotas de soma, ela as entrega para Touka. Mais tarde, Touka vai até o rei para dizer que está partindo. Então, o rei o presenteia com uma carruagem encantada. Isaac fala que ela se move, infundindo o cristal mágico no banco do cocheiro com mana. Henry então percebe que por ser de nível mais alto, vai ter que mover a carruagem. Touka pergunta se Marguerite não vai vir vê-los partir. Isaac fala que ela está tendo aulas ali, com outro tutor. Ela até acena para eles, e também pede para ele entregar uma carta. No caminho, eles vão lendo a carta. No final dela, Marguerite diz que colocou um presente para ele no porta-malas na parte de trás. Yuna pergunta para Touka se ele acha que a princesa se escondeu lá, e se quem acenou para eles foi apenas um dublê. Ele diz para ela não ser estúpida, e que ela nunca enganaria eles dessa forma. Enquanto isso, Marguerite está ouvindo tudo no porta-malas. 15 dias se passaram e nosso prota está treinando com Marguerite. Touka fala que mesmo sem o treino, ele pode aumentar a espada sagrada e esmagar qualquer inimigo. Yuna diz que o nível de mana dele desceu para o 3. Marguerite fala que ele está gastando muita mana todos os dias para poder recuperar o seu corpo que está apodrecendo. Ele então pergunta quantos frascos de gota de soma ela trouxe. Ela diz que ainda tem 5. No entanto, fala que é perigoso depender inteiramente de gotas de soma. Ele diz que no final das contas, uma armadilha com um buraco resolve todos os problemas. Eles então recebem uma mensagem de Ciruela através de um pombo. Ciruela fala que quando o herói matou aquele demônio de alto nível, um dos magos da corte avistou uma forma astral voando para o nordeste. Eles acreditam que o demônio estava sendo controlado por necromância de possessão, por alguém que não seja Leland, talvez um verdadeiro necromante. Então, ela pede para Touka ir para o nordeste e localizar o necromante. Como um bom herói que ele é, Touka responde a carta
carta dizendo para Ciruela fazer as suas próprias investigações e manda o pombo de volta. Ele fala que ele é o herói lendário e que está cansado de lutar contra nudistas e malucos com fetiche por ossos. Mais tarde, em uma cidade, as meninas estão tomando banho. Yuna sai para se vestir, então ela percebe nosso prota escondido no telhado. Ela bate nele e diz para ele parar de usar o corpo do herói para fazer coisas estranhas. Então ele pergunta quando ela vai parar de remoer o passado. Ela diz que Xion salvou a sua vida e nunca vai esquecer disso. Enquanto isso, ele nunca está por perto quando ela precisa, assim como 3 anos atrás. E fala que ele não estava lá quando ela estava em apuros. Estão sempre juntos, mas ele não se importa com o que acontece com ela. Ih, rapaz. Então ela sai correndo para fora. De repente, algumas pessoas esquisitas meio zumbi aparecem e um deles acaba mordendo ela. Mais zumbis aparecem e ela sai correndo de novo. Enquanto fica escondida, ela diz que sua cabeça dói e que está queimando onde foi mordida. Touka aparece e segura o seu corpo. Ela diz que seu corpo está muito quente. Ele começa a pensar que ela está querendo seduzi-lo, ficando só com as roupas de baixo e fazendo ele persegui-la até um beco. E pergunta se finalmente chegou a hora de ficar com ela. Ele se dá conta que está no corpo do herói, e se vão por tudo ou nada, ele se pergunta se será ele ou o herói fazendo isso, e diz que mesmo morto, Xion continua atrapalhando seu momento. Então eles ficam cercados por vários zumbis. Yuna fala que eles não são simples moradores. Touka então cria uma parede com a sua espada. Ela diz para ele que foi mordida e pede para Touka desfazer a parede. Ele desfaz e ela o joga para longe, e fala que está se transformando em um deles. Touka usa sua espada para afastar os zumbis, e diz que não se importa se ela é um monstro ou se ela não gosta dele. Nada disso é desculpa para deixá-la para trás. Alguns zumbis começam a agarrar nosso prota. Belarco das Lanças Gêmeas aparece e diz que vai ajudá-lo se ele admitir que ele não é o herói verdadeiro. Sem muito o que fazer, Touka admite e pede ajuda. Me ajuda, Yoda! O que você tá fazendo, menor? Belarco faz a sua entrada triunfal, mas acaba torcendo o seu pé. Tá brincando comigo? Marguerite e Henry estão cercadas. Henry pega os cristais mágicos e transforma um deles numa espada. Ela acaba escorregando e derrubando um cristal. Oi! Marguerite pega e com ele dispara vários cristais de gelo nos zumbis. Após derrotá-los, Touka aparece com Yuna. Ele fala para elas que quem é mordido acaba se transformando em um monstro. Os caras tentaram me matar. Henry pergunta o que houve com Yuna. Ele diz que ela estava apenas com as roupas de baixo depois do banho e ficou com frio. Ele não conta para elas, pois não sabe o que vai acontecer se descobrirem que Yuna está se transformando em um monstro. Ele diz que pretende ficar na cidade até encontrar a causa desse caos e resolver tudo. Belarco fala que eles devem ir até a mansão do prefeito, pois os sobreviventes estão lá. Na mansão, as pessoas estão com medo de serem mordidas e se transformarem em monstros. O prefeito, chamado Dot, fala que não precisam se preocupar, pois a mansão é cercada por muros resistentes. Melhor do que nada. Touka e os outros entram na propriedade da mansão e o povo vai correndo até eles. Colin e seu parceiro Negan também estão lá. Colin achou que havia escapado deles. Achou errado, otário? Ele percebe que Yuna está estranha, vai até ela e fala que ela parece bem indisposta e pergunta se ela foi mordida ou algo do tipo. É falta de remédio. Touka diz que ela pegou um resfriado e que não há motivos para se preocupar. Colin fala que não podem dar tratamento especial a ninguém, nem mesmo a uma amiga do herói. Qualquer um que tenha sido mordido precisa ser morto, ou irá colocar todos em perigo. Ah, lavar uma trouxa de roupa. O povo começa a concordar com ele, então ele se aproxima dela para matá-la, e fica feliz pois terá sua vingança. Como é, amigo? Touka bate nele e diz que se ele encostar um dedo nela, ele vai matá-lo. Você entendeu, velho? Henry pergunta por que ele escondeu isso delas. Ele deveria saber que elas nunca abandonariam a Yuna. Ele pede desculpas e diz que entrou em pânico. Yuna se levanta e tenta mordê-lo. Henry lança um feitiço que faz ela parar de atacá-lo e a sua aparência volta ao normal. Henry fala que ela está apenas resfriada e Yuna concorda com a cabeça. Então o povo acredita. Após isso, Touka pergunta como Henry consegue controlar Yuna com necromância. Ela entrega para ele um cristal e pede para usá-lo para olhar a cabeça de Yuna. Ela diz que o cristal concede a percepção de coisas sem forma, como a mana e a alma. Marguerite fala que vê a alma de Yuna e Touka pergunta o que é essa coisa emaranhado nela. Henry
diz que é o feitiço responsável pela mudança repentina em seu comportamento, que está suprimindo sua alma, tirando sua razão e a faz agir como um monstro. Resumindo, a consciência dela ainda está lá e ela ainda está viva. Então ele pergunta o porquê da necromância ter dado certo. Ela diz que é porque o feitiço enfraquece a alma do alvo, deixando ele em um estado próximo de um cadáver, o que torna possível controlar ela com seus poderes. Marguerite fala que como isso está sendo causado por magia, é só roubarem e destruírem o cristal do conjurador que Yuna voltará ao normal. Então decidem esperar até o amanhecer. No entanto, Henry fala que não pode usar necromância remota enquanto dorme, e diz que irá usar a necromância de possessão para transferir sua alma para o corpo de Yuna. Touka fala para deixar que ele vai para o corpo de Yuna, pois se Henry assumir o corpo, ela não poderá usar sua necromância remota. É verdade. Henry fala que realmente não pode usar outras formas de necromância fora de seu corpo, mas a alma de Touka não vai resistir à troca, com o nível de mana que ele possui no momento. Ele diz que é só usar uma gota de soma. Ele está determinado a ir para o corpo de Yuna. Ele fala para elas não se preocuparem, pois ele não tem segundas intenções. Então Henry transfere ele para o corpo de Yuna. Ele vai até o espelho e diz que as coxas de Yuna finalmente são dele. Felicidade. Marguerite pergunta o que ele está fazendo. Para disfarçar a intenção, ele diz que está apenas procurando por outras marcas de mordida. Ele vai até a porta e fala que precisa tomar um banho antes de dormir. Então, elas tampam os olhos dele enquanto elas dão banho nele. Mais tarde, em seu quarto, Touka aproveita que está sozinho e já vai colocando suas meias, mas as garotas aparecem em sua porta para acabar com sua alegria. Marguerite fala que vieram dormir com ele por precaução. Durante a noite, ele acorda e observa as coxas de Marguerite. Sai daqui, seu cachorro. Ela percebe e acaba amarrando ele. Após isso, um demônio aparece e quebra o muro da mansão, fazendo os zumbis entrarem. Colin diz que isso pode animar um pouco as coisas. Negan fala para ele não matar as pessoas, pois ainda podem voltar ao normal. De repente, Colin é mordido, mas aparece atrás do zumbi e fala que esse é o seu dublê, e ao tocá-lo, a pessoa leva um choque. Nossa, é muito forte. Os zumbis invadem o quarto do nosso prota, mas Henry os segura usando a sua necromância. Colin avista o prefeito que está cercado por zumbis. O prefeito pede para ser salvo e fala que há outro local seguro. Por favor, me ajuda. Um demônio aparece e Negan diz que eles precisam salvá-lo. Não vai dar não. Colin fala que isso é trabalho do herói lendário. Agora eu tô a fim de relaxar. Touka e os outros chegam no local. Aí está. Marguerite põe seu cristal mágico no arco e fala que seu arco encantado pode concentrar o feitiço nas flechas. Então ela dispara uma flecha de gelo e elimina o demônio. Ó o famoso 3K, tropa! Colin pergunta se realmente existe um local seguro. É claro. Então ele pede para o seguirem. Ele abre uma porta secreta que os leva até o telhado e vão até um quarto. O prefeito fala que é uma sala reforçada com aço e que tem canhões que podem atirar para qualquer direção. Touka pergunta se ele esqueceu que os zumbis romperam a muralha e que apenas eles foram salvos. O prefeito diz que está tudo acabado. Ele tinha ouvido falar da infestação há 3 dias atrás, quando apenas poucas pessoas estavam contaminadas, mas não fez nada para impedir e deixou a vida seguir normalmente, pois nunca pensou que se transformaria em uma crise em apenas alguns dias. Esse é o tal do Mula. Marguerite fala que vão transformar todos de volta ao normal. O prefeito pergunta se ela é a princesa. Ela diz que ele está confundindo ela com outra pessoa. Ele diz que ela não se lembra, mas que já a encontrou uma vez, quando era pequena, e nunca confundiria o sinal que ela tem no rosto. Ela então usa uma técnica e diz que há outro sinal em seu rosto. Sabia não? Colin e Negan percebem que ela apenas desenhou outro e concluem que ela realmente é a princesa. Marguerite pergunta para Henry se é possível que o demônio que invadiu esteja por trás do feitiço que afeta as pessoas da cidade. Ela diz que sim, e que um feitiço dessa escala sugere que provavelmente é um demônio de alto nível. Touka pergunta se ela trouxe o cristal mágico de raio-x de Leland. Sim. Ele pega o cristal e diz que se usar pode ver através de tudo. Ele pega outro cristal de visão de mana e juntos ele usa para ver as pessoas. Ele diz que 3 deles não são humanos e se pergunta se o que brilha mais é o demônio de nível alto. Touka fala que os demônios estão em 3 e eles estão em 7. Se souberem onde os demônios estão, podem fazer uma emboscada. Colin pergunta por que deveria ajudar e diz que não vai entrar nessa. Cagão sem exceção. Marguerite diz que o envolvimento dele no incidente da capital é
imperdoável. Se eles cooperarem para salvar a cidade, ela usará sua autoridade para garantir clemência a eles. Então eles aceitam. De repente, uma explosão acontece e os demônios aparecem entre eles. Um deles, de aparência feminina, ataca o corpo do nosso prota. Negan dá uma marretada em um deles, mas ao tocar na marreta, ele explode tirando Negan do jogo. O demônio agarra Marguerite e causa uma explosão, mas ela consegue escapar. Eles resolvem sair da sala. No caminho, Colin é atacado, mas era apenas o seu dublê e o demônio leva uma descarga elétrica. Ele se levanta mesmo enfraquecido e Belarco diz que vai mandá-lo para o mundo dos mortos. O demônio de alto nível acerta seu tentáculo no demônio e algo acontece. Ele joga Belarco ao mar e avança agressivamente para cima dos outros. O bicho vindo, moleque. Henry fala que ele foi afetado pelo mesmo feitiço que está nas pessoas da cidade. Então descobrem que o demônio da cabeça vermelha é o conjurador do feitiço. Touka diz para Henry aumentar o tamanho da espada sagrada e esmagar o demônio. Ela tenta, mas não funciona. Touka pega a espada e diz que é só ela segurar e imaginar ela crescendo. Então a espada cresce e parte o demônio ao meio. Misericórdia! Marguerite pergunta como ele consegue usar a espada estando no corpo de Yuna. Não sei. Ele começa a questionar o motivo de podê-la usar. Ela diz que ele foi escolhido e acabou de se tornar o verdadeiro herói lendário. Agora ela pode cumprir seu dever como princesa e diz para eles se casarem agora mesmo. Calma aí, paizão. Ele diz que agora que é o verdadeiro herói lendário, ele tem que salvar o mundo primeiro e que até completar a sua missão de curtir as coxas de garotas lindas pelo mundo, não pode se aquietar. O demônio ataca Touka, mas ele se protege. Henry consegue segurar o demônio, enquanto Marguerite dispara sua flecha. Enquanto isso, Colin joga uma agulha no outro demônio e dispara uma descarga elétrica. Em seguida, ele e Negan derrubam o demônio. Negan fala que o demônio de nível alto desapareceu. Colin fala para eles descerem e procurar. De repente, ele é mordido por um zumbi. Você tira a mão de mim, meu irmão! Ele diz para eles irem atrás do demônio de alto nível e matá-lo o mais rápido possível. Eles avistam o demônio andando pela cidade e atacam, mas erram o ataque. Colin fala que não vai se transformar em um monstro e corre atrás do demônio. Ele joga uma agulha e de repente ele é atacado por Diego. Touka esbarra com o prefeito em um cavalo e pergunta se ele está fugindo. Ele diz que é exatamente isso e vai embora. Negan e Marguerite estão cuidando de Colin. Diego diz que está feliz por se encontrar com o herói novamente. Touka fala que não sabe quem ele é. Eu nem vi. Ele diz que lamenta que ele tenha esquecido a noite que tiveram na capital. Não tô lembrado não. Henry diz que era Diego quem habitava o corpo do demônio de alto nível na treta da capital. Diego acaba descobrindo que o herói lendário morreu e pergunta quem é o cara que conseguiu matar o herói e arrebentou o demônio na capital. Ele fala que Touka parecia extremamente poderoso naquela noite, mas agora vê que ele tem apenas um nível 4 de mana. Henry diz que ele precisa usar poções para aumentar o seu nível. Diego tira sarro da cara dele e diz que nível 1 de mana é pior que um inseto. Henry fala que os talentos de Touka não podem ser medidos pelo nível de sua mana. Diego pergunta se Touka vai cooperar com o objetivo dele, já que ele matou o herói. Henry pergunta se ele se refere à vingança do que aconteceu há 3 anos. Diego fala que sim. Ele conta que já se passaram 4 meses desde que o selo do portão do inferno foi quebrado. E em nome de sua vingança, vão enviar os humanos para a morte e encher o mundo com seus cadáveres. Henry diz que não pode participar disso, pois fez uma promessa ao herói, a promessa de salvar o mundo. Touka propõe resolver esse problema na conversa. Diego fala que se os humanos ouvissem, o massacre de 3 anos atrás nunca teria acontecido. Ele diz que conversar é importante. Foi assim que conseguiram forjar uma aliança com os demônios. Henry pergunta se ele está louco e se esqueceu do tempo deles no inferno, e que os demônios é que são os verdadeiros inimigos. Ele invoca um globo ocular e diz que esse feitiço permite que ele localize um alvo, não importa o quão longe esteja. Então ele manda todos os zumbis vir para atacá-los. Touka imagina que Diego deve estar quase sem mana, pois está usando muito. Henry diz que não, pois os necromantes não são como os humanos. Touka fala que mesmo que o nível de mana dele seja alto, deve haver um limite, pois é o mesmo com Henry. Ela diz que é considerada um fracasso entre os necromantes. O nível máximo de mana dos humanos é 10, mas os necromantes com o corpo adaptado às condições do inferno podem superar muito isso, e o nível de Diego é de 40. É doido! Os zumbis estão vindo e Touka usa sua espada sagrada para prendê-los. Diego invoca sua espada para atacá-los. Os zumbis começam a quebrar a parede e de repente Diego é atropelado pela carruagem encantada. Touka fala que pediu para o prefeito fazer
ter um trabalho para ele. Mais cedo, quando o prefeito tentava fugir, Touka o prendeu e disse que ele poderia ver Margarite sem roupas, apenas de meias se fizesse um trabalho. Tudo bem, topo. Tá maluco? Diego volta e fala que perdeu o controle dos zumbis para Henry e pergunta por quanto tempo ela manterá o controle deles com o nível de mana dela. O prefeito fala que trouxe alguns aliados poderosos. Então aparece uma garota que se autodenomina a heroína lendária, Millie, e pergunta o que sua irmã Yuna está fazendo ali. Seu pai, Fierre, diz que falou para ela ficar em casa. Ele pula até Marguerite e, olhando para os peitos dela, ele fala que ela cresceu bastante. Touka bate nele e diz que lembrou que esse canalha não consegue parar de ir atrás de peitos. Não consegue, né? Eu não consigo. Diego fala que não pode haver dois heróis lendários. Millie diz que vai mostrar o poder de sua espada sagrada. Então, o grupo dela faz um ataque em conjunto. Mesmo depois de tudo, Diego ainda continua em pé e fala que reconhece que eles não são um simples bando de insetos. No entanto, ele diz que tudo isso é apenas uma distração do seu objetivo original. Ele então faz aparecer um grande pássaro demoníaco e diz que em cerca de um dia, as pessoas enfeitiçadas se transformarão definitivamente em demônios, começando com aqueles com o nível de mana mais baixo. Então ele mete o pé dali. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Após isso, Touka vai até Colin. Colin pede para ele aceitar seus cristais mágicos e ferramentas encantadas e usá-los em sua luta, pois sente que pode confiar sua vida a ele, e que são pessoas ridículas como Touka que realmente dão esperança para ele. Touka fala que vai derrotar aquele demônio, pois ele tem alguém que quer salvar também. Eles levam todos os zumbis para a mansão, então a maga fecha a parede. Na manhã seguinte, o prefeito diz que vai para a capital relatar o ocorrido. Touka diz que vai eliminar aquele demônio nas próximas 24 horas, que não vai deixar ninguém se transformar em um monstro. Marguerite pergunta como eles saberão para onde Diego foi. Touka diz que provavelmente correram para a base deles. A direção para onde voaram cruza com o caminho nordeste da capital que Ciruela descreveu na carta, bem no lugar perfeito para um esconderijo, na cidade natal dele e de Yuna, chamada Elvânia. Ele diz que Elvânia foi destruída por demônios há 3 anos. Após isso, na carruagem, enquanto vão para Elvânia, Fierre diz que nunca esperou ver a princesa viajando com o herói Xion. Touka pergunta se eles se conhecem. Ela fala que Fierre era um dos 4 cavaleiros. Ela diz que Isaac ficou triste quando ele deixou a capital há 4 anos e pergunta o motivo dele deixar os 4 cavaleiros. Ele diz que como exercício de aproximação da equipe, ficou de olho nos peitos das cavaleiras e foi acusado de assédio. No fim, foi destituído de seu título e exilado da capital. Fierre pergunta ao herói como ele acabou viajando com sua filha e a princesa. Ele fica completamente em silêncio. Para disfarçar, Touka fala que ele se sente meio culpado pelos portões do inferno terem sido abertos e que ele jurou que se concentraria em sua batalha até salvar o mundo, e está assim desde então. Fierre fica impressionado com a incrível concentração do herói. De repente, Millie fala que o jeito que Yuna está falando é muito parecido com o jeito de Touka. Touka fala que é porque passaram muito tempo juntos, então acabou pegando as manias. Millie pergunta se ela não vai roubar o Touka dela. Como assim? Não entendi. Marguerite pergunta qual é exatamente o relacionamento dela com Touka. Ela diz que no passado eles disseram que iriam se casar. Marguerite não gosta nem um pouco disso. Touka fala que não é nada disso, que Millie o desafiou para um duelo certa vez, onde ela disse que se vencesse ele teria que se casar com ela. Ele aceitou e acabou perdendo. Pra apanhar e ficar calado. Ele fala que na verdade ela precisa vencer ele 100 vezes. Ela então continuou desafiando e batendo nele. A Yuna se cansou de assistir e interveio para salvá-lo. Fierre fala que nunca esperou que Touka exercesse tanta influência sobre suas filhas e diz que deveria ter se livrado dele, pois ele é apenas um pervertido viciado em coxas. De repente, a carruagem para devido a uma emboscada no meio do caminho. Em outro local, Frederic pergunta a Diego se ele teve sucesso com o experimento. Ele fala que em apenas 3 dias, todos na cidade estavam sob o domínio do feitiço. O demônio ativou seu feitiço em apenas uma pessoa, e o feitiço se espalhou rapidamente. Ao contrário de Leland, esse demônio será um recurso valioso para assumir o controle da capital. Frederic pergunta se o herói estava lá. Ele diz que sim, e que na volta se aproximou de algumas pessoas oferecendo recompensas para emboscar o herói pelo caminho, assim o impedindo de chegar até ele a tempo, fazendo com que todos na cidade acabem se tornando demônios.
Touka e companhia estão cercados pelos inimigos. Complicou. Pierre diz que ele e Dorothy cuidarão dos encapuzados e que eles devem seguir em frente. Nesse momento cai do céu um demônio gigante. Imediatamente eles voltam com a carruagem e pegam outro caminho, mas havia uma armadilha e eles acabam caindo do penhasco. Lá embaixo, Touka amorteceu a queda utilizando a espada sagrada. Eu me caguei. Ele a transformou em uma almofada. Millie pergunta como sua irmã consegue usar a espada sagrada. Ih, rapaz. Ele diz que isso é parte do poder de Xion, que ele pode deixar qualquer pessoa usar a espada. Shannon fala que é melhor eles saírem do local onde estão, pois quem fez a armadilha provavelmente está a caminho. É verdade. Marguerite diz que há uma cidade próxima dali, então decidem ir para lá. No caminho, Millie usa sua espada para afastar a névoa, pois não tá dando para ver nada. Touka diz para terem cuidado, pois pode haver armadilhas pelo caminho. Millie diz que ele está se preocupando à toa e de repente quase é pega numa armadilha. Você vai morrer. A névoa volta. Nesse momento, Millie volta correndo dizendo que há um demônio na névoa. Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. E ele rasgou as suas roupas. Eles voltam para a carruagem e Touka diz que essa névoa deve ser feitiço do inimigo. Enquanto isso, uma mulher está ao lado do demônio que está liberando a névoa. Ela fala que esse feitiço permite que apenas os autorizados vejam através do nevoeiro. Ela pode observar tudo que eles estão fazendo. Eles entram em formação e a mulher diz que pela forma como estão posicionados, até parece que são bem inteligentes. 2 mais 2. 3. Acertou. Mas não é o suficiente, pois a névoa pode camuflar a presença dos demônios. De repente, Marguerite é perfurada por um demônio. Em seguida, todos também são atingidos, sobrando apenas Touka. Ele então usa a espada para se disfarçar de pedra. Sumiu! Os demônios o cercam e a mulher vai até ele. Touka desfaz o disfarce e entrega a espada sagrada para a mulher. De repente, o demônio da névoa é atacado por Henry e todas as outras se levantam. Henry usou necromância de possessão para entrar no corpo do demônio e fingir ter atacado os amigos. Marguerite fala que quando aquele demônio tentou matá-la, ela contra-atacou e o matou. A mulher não percebeu, pois era um ponto cego para ela. A mulher fala que a única forma de fazerem isso é se eles soubessem onde ela estava. Touka diz que estava de olho nela o tempo todo, usando o cristal de raio-x. Como ela estava assistindo toda a treta do alto, imaginou que ela era a líder, pois ele sabe tudo sobre pessoas que lutam usando armadilhas. Eles não se aproximam da presa, a menos que a vitória seja certa. Então, para atrair ela, tiveram que criar uma situação onde ela estaria confiante na vitória. O bicho é bom mesmo. Touka fala que não é fã de matanças sem sentido. Se ela tirar suas roupas e ficar só de meias e pedir desculpas, ele irá perdoá-la. A névoa vai se dissipando e quando Touka vê o rosto da mulher, imediatamente tira suas roupas, fica só de meias e pede desculpas. Ele pergunta o que sua mestre está fazendo ali. Seu nome é Ethel. Foi ela quem ensinou Touka a ser o mestre das armadilhas. Ela diz que não se lembra de ter tido uma aprendiz como ela. Então Touka percebe que vacilou. Você é burro, cara, que loucura. Millie diz que bem que imaginou que aquela não era sua irmã, desde o momento que ela começou a falar de meias. Henry mostra o verdadeiro corpo de Touka e diz que Yuna não está morta. Marguerite pergunta se ele conheceu a sua mestre durante a guerra de 3 anos atrás. Ele diz que sim, porém os portões do inferno já estavam abertos, já nem era mais hora para fazer guerras. Ele fala que foi há 3 anos atrás. Seus pais estavam mortos e ele tentava voltar para Elvânia, quando acabou caindo em uma das armadilhas de sua mestre. Mesmo sabendo que podia morrer, ficou impressionado com aquela armadilha. Após isso, Ethel o encontra e o leva para comer em uma taverna. Touka pede para ser o aprendiz dela. Ela diz que é uma fugitiva e que possui uma recompensa por sua cabeça, e diz para ele sair fora. Mete o pé, não olha pra trás não vou te matar. Mais tarde, Ethel percebe que Touka está a seguindo. Então, no caminho até Elvânia, ela diz que vai ensiná-lo tudo o que ela sabe. Após ouvir isso, Ethel se lembra e percebe que ele é o Touka. Tô cheio de saudade de tu. Touka pergunta por que ela está trabalhando com os caras que são aliados dos demônios. Ela diz que estava nos portões do inferno 3 meses atrás e que foi lá que ela mudou sua forma de pensar e decidiu ajudar com o plano de vingança dos necromantes. Ele pergunta o que está acontecendo nos portões do inferno.
inferno. Ela fala que ele vai saber quando chegar lá. Não me diga. Ethel diz que vai deixá-lo vivo dessa vez, mas vai levar a espada. Ele diz que ela tá querendo demais, pois já quebrou a carruagem deles e ainda quer levar a espada sagrada. Eu sou ladrão, rapaz. Touka fala que ela pode ficar com a espada, mas em troca ela deve ir com ele até os portões do inferno. Ela pergunta se ele sabe que estão de lados opostos. O cara nem sabe, né? Ele diz que não está pedindo para ela fazer isso de graça, mas será em troca do braço direito dela, pois tem um alfinete no cabo da espada que canaliza feitiço de raio. Se ela não soltar a espada, o braço dela vai virar goleiro no Vasco. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então ela joga a espada para ele e pergunta por que ele contou antes de usar o feitiço. Ele diz que é porque ele confia nela. Ela aceita a derrota e, como recompensa, fala que possui uma oficina ali perto, onde eles podem consertar a carruagem. Diego os observa com seu globo ocular. Estou ficando nervoso. Após isso, eles chegam na oficina. O artesão diz para eles irem embora, pois já se aposentou. Ethel usa suas técnicas da malandragem para destrancar a porta e entrarem. Dá uma cadeia. O velho artesão, assim que vê Touka, já vai pegando em seus seios e perguntando se ele é Xion. Vou bater na boca dele, rapaz. Touka fala que ele não é o Xion. O velho pede desculpas e diz que tá ruim da vista, mas ele diz que sente a presença de Xion ali. Henry pergunta se ele é fã do Xion. Ethel diz que o nome dele é Leto e ele é avô de Xion. Eles sentam para tomar um chá e o velho não enxerga nada. Tá brincando comigo? Desculpe. Touka pergunta se ele pode consertar a carruagem. Ele diz que sim, mas vai demorar pelo menos 2 dias, pois está velho e não aguenta mais a pressão. Touka diz que assim não dará tempo de salvar o povo e pergunta se ele possui outra carruagem. Ele diz que não tem nenhuma que chegue a Elvânia em um dia. Marguerite fala que pode ajudar o velho no trampo, pois ela sabe um pouco sobre o conserto e pode ler alguns livros rapidamente para entender o sistema. Então ele diz que ela terá que ler toda aquela prateleira de livros. Tudo isso? Ela põe seu óculos e pede 1h30 para terminar todos. Enquanto isso, Touka pergunta a Millie sobre ela ser uma heroína lendária. Como Ethel está ali, Fierre fala que não pode revelar tal informação ao inimigo. Ela diz que também tem informações sobre o inimigo deles no momento, então eles deveriam compartilhar informações. Então Millie revela que sua espada sagrada foi feita pelo homem. Magos e artesãos de todo o mundo trabalharam juntos para fazer 4 novas espadas sagradas. Touka pergunta se essa espada também pode selar os portões do inferno. Fierre diz que essas espadas não são tão potentes quanto a do herói. Ethel pergunta se essa espada poderia matar o Rei Demônio e seus generais do inferno. É claro. O poder de cura do Rei Demônio e de seus generais são muito fortes, então é impossível matá-los com espadas comuns, mas eles podem ser mortos com a espada de Xion e com as 4 espadas modificadas. Ethel diz que sua informação é sobre os generais infernais. Os necromantes que Touka está indo enfrentar estão sobre a posse dos corpos dos generais. Além disso, mais de 1000 demônios estão esperando por eles em Elvânia. Touka diz que não importa quantos sejam os inimigos. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Ele não vai desistir, que essa situação não é diferente de 3 anos atrás, pois ele está tentando salvar a mesma pessoa. Logo depois, na beira de um rio, Millie pergunta se a pessoa que ele está tentando salvar é a Yuna. Ele diz que sim, e explica tudo o que aconteceu com ela. Ele pergunta como ela conseguiu essa espada lendária. Ela fala que ganhou em um torneio realizado no reino. Ela já chama ele para o duelo, mas ele recusa. Ela não quer saber de nada e já começa a atacar. Ela derrota ele com facilidade, pois ele é muito fraco. Não mereço isso. Ela está braba e pergunta como ele vai salvar Yuna sendo tão fraco. Ele diz que vai dar um jeito, que nem que tenha que usar todos os truques sujos que ele conhece, pois o herói lendário salvou elas há 3 anos atrás, mas dessa vez ele está morto, então ele é a única pessoa que pode salvar Yuna. Que lindo, cara! Ela então diz que descobriu que 3 anos atrás, na verdade, foi Touka quem salvou ela e Yuna. Ela diz que teve a chance de perguntar diretamente a Xion, e ele contou para ela o que aconteceu. Ele fala que quando os demônios atacaram Elvânia, a razão pelo qual ele conseguiu chegar a tempo foi graças a todas as armadilhas colocadas pelo caminho. Millie fala que acredita que Touka irá salvar sua irmã novamente. Se quiser sim, mano. Ele diz que precisa ir ao banheiro, pois tem segurado à vontade já faz um bom tempo. Ele vai para trás de uma parede, mas ele queria mesmo era botar umas meias nas coxas de Yuna. Vagabundo. Enquanto ele está botando as meias, uma mão toca em sua nuca e tudo se apaga.
Touka acorda e vê seu pai agredindo sua mãe e recebe um tapa na cara. Após isso, ele percebe que está em Elvânia e se pergunta se voltou ao passado e o que teria desencadeado isso. Andando pela cidade, ele aproveita que voltou ao passado e é apenas uma criança, para botar meias nas pernas de uma moça sentada em um banco da praça, pois não vão fazer nada, já que ele é apenas uma criança. A moça não esbanja nenhuma reação, então Touka se zanga e diz que ela deveria ter ficado braba. Touka percebe que as pessoas estão agindo de uma forma esquisita. Ele vai até uma casa de banho e veste todas as mulheres com meias, mas nenhuma reage. Porém, ele diz que seus pais ainda estavam agindo normalmente. Então ele lembra que esse é o dia em que ele conhece Yuna. Então ele sai correndo para a floresta. Ele encontra Yuna, que age normalmente. Ele diz que as únicas pessoas agindo de forma estranha são pessoas que ele não conhece. Ele acha estranho, pois Yuna já o conhecia. Não era para ela saber quem ele era, pois é o dia em que se conhecem. Yuna fala que vai ficar com ele para sempre. Touka pergunta se isso significa que ela vai deixar ele adorar as coxas dela mesmo depois de crescer. E claro, com um belo par de meias. Ela diz que não sabe muito bem do que ele está falando, mas concorda. Realizei meu sonho. Ele diz que nessa idade poderia lentamente criar a versão da Yuna que ele sempre quis. Sua barriga ronca e Yuna sai para buscar comida. Tô cagado de fome. De repente, Touka escuta a voz de Yuna mais velha dizendo para ele não manchar as memórias dela. Ele segue a direção da voz e se depara com a Yuna verdadeira. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, ainda mais sem vestimentas. Perdido aqui, velho. Ela fala que esse é um passado falso criado por magia. Ela pega a camisa dele e as meias e faz uma roupa improvisada. Touka diz que era só ela ter pego uma roupa de alguém por aí. Ela diz que não consegue tocar em nada nesse mundo e que estava seguindo ele há um bom tempo, mas ninguém parece perceber ela. Após isso, ao observarem as pessoas da cidade, Touka fala que as pessoas que ele conhece parecem e agem como elas mesmas, mas as pessoas que ele não conhece não têm personalidade reais. Então, chegam à conclusão que esse mundo não é o passado, mas sim as memórias de Touka. Yuna fala que o fato da alma dela estar dividindo o corpo com Touka, ela acabou envolvida no feitiço. Para tentar sair desse mundo, resolvem ir para fora da cidade, para um lugar onde ele nunca esteve. No caminho, ele pergunta como ela sabia o nome dele no dia em que se conheceram. Ela diz que ele estava sempre machucado e sozinho, então perguntou sobre ele para as pessoas e quis ajudá-lo. Eles chegam até uma parede branca. Touka tenta atravessar e acaba puxando Yuna. Eles são teleportados para outro lugar e Yuna fica novamente sem roupas. Eles estão deixando a gente sonhar. Yuna fala que esse é o dia em que convidou ele para ir para sua casa pela primeira vez. Touka fala que foi quando conheceu Millie. Ele mentiu e se gabou de ter espancado ursos e gorilas. Aqui tem coragem. E por conta disso, Millie agora quer casar com ele. Eles começam a correr para o espaço em branco. Touka fala que passar por lá força um avanço no tempo e se continuarem fazendo isso, talvez cheguem ao presente. Então, eles começam a maratonar várias memórias, até chegarem no dia em que seu pai desapareceu e ele ficou doente. Sua mãe saiu para procurar remédios e acabou morrendo. Ele sai correndo, achando que pode evitar a morte dela, e acaba presenciando todo o ocorrido novamente. A mãe dele dá uma carta para ele e diz que foi Yuna quem mandou. Ela se desculpa por ter deixado ele passar por tudo isso. Após isso, eles passam por um campo de batalha e presenciam os portões do inferno se abrindo. Em seguida, vão para outro lugar. Touka entrega seu casaco para ela e diz para se apressarem, pois não aconteceu nada de interessante nesse dia. Yuna diz que deve ter acontecido algo, pois para todas as memórias que eles foram, aconteceu algo importante. Então ela vê uma ferida nele e pergunta o que aconteceu. Touka fala que foi golpeado por um demônio nesse dia. Yuna diz que nunca imaginou que ele tivesse passado por tudo isso, e pergunta por que ele não contou nada. Então ela diz que sabe de tudo, que mesmo infectada com feitiço, ainda podia ver e ouvir tudo ao seu redor, e que ouviu a conversa dele com Millie, sobre ele ter salvo ela há 3 anos atrás. Ela sempre falava do herói e vivia criticando ele, mesmo que ele tenha voltado para elas tão machucado. Ela começa a chorar e diz que sente muito. Ele diz que ela não precisa se desculpar, e fala que nada demais aconteceu nesse dia, foi apenas o dia em que ele leu a carta dela. Vemos então Touka caído no chão, quase desistindo de sua vida. Ele pega a carta de Yuna e a lê. Na carta, Yuna fala que
quando ele voltar, ela vai fazer as pazes com ele. Ele fica zangado porque ela escreveu só isso e não o perdoou logo, apenas quando ele voltar. É só isso. O que faz ele não aceitar a ideia de morrer antes de ser perdoado por ela. Ele diz que nesse dia, no dia em que se conheceram e quando ela aceitou vir nessa jornada com ele, na verdade, era ela quem estava salvando a vida dele. Nesse momento, cai um demônio do céu. Yuna pergunta se ele foi atacado por um demônio de nível alto nesse dia. Touka diz que nunca viu esse demônio. O demônio fala que não há nada que ele ame mais do que espiar as memórias humanas. No entanto, Touka está apenas correndo por aí e falando sozinho. No mundo real, Touka está dormindo ao lado dele. Geralmente, ele devora a alma das suas vítimas assim que ele se cansa de suas memórias, mas nunca ficou entediado tão rapidamente. Touka pega Yuna e começam a fugir. O demônio diz que a única maneira de sair é derrotando ele. Touka fala que vai continuar correndo até chegar em seu melhor momento, no dia em que derrotou Leland. Durante os saltos, o demônio derrotou todos os amigos de Touka facilmente, pois ele alterava as memórias daquele momento e deixava eles fracos. Depois de vários saltos, ele finalmente chega onde queria. Touka pergunta se ele também pode enfraquecer ele nesse momento. O demônio fala que infelizmente não, ele só pode manipular produtos de memórias, não pode mexer com o senso de identidade dele. Ele diz que almas são tudo que ele pode comer, e para isso ele deve atacar no mundo das memórias, enquanto no mundo real fica indefeso. Se alguém matá-lo no mundo real ou acordar Touka do sono, o feitiço quebra automaticamente. Touka pergunta se ele está contando tudo isso porque desistiu de lutar. Ele diz que mesmo com essas fraquezas não pode ser derrotado, pois no mundo real seus amigos estão lutando contra os companheiros de Touka, então não há ninguém para salvá-lo do lado de fora. Touka tenta acertá-lo várias vezes, mas não consegue. O demônio diz que esse mundo é uma criação de sua magia, o que significa que ele pode ler os pensamentos de Touka com antecedência. Parada chata. Touka tenta atacá-lo de novo e sofre um golpe crítico. O demônio está para finalizá-lo, quando Yuna o salva. O demônio fala que esse movimento ele não conseguiu prever. Yuna percebe que o demônio não consegue vê-la. Touka diz que a magia dele não lida com a estranha situação de ter duas almas no mesmo corpo. Yuna sobe nas costas dele para ajudá-lo com os ataques. Touka só consegue pensar nas coxas dela o enrolando. O demônio percebe que está em desvantagem e tenta fugir. Touka transforma a espada sagrada em uma grande coxa e o elimina. Ele acorda e percebe que agora consegue ver Yuna em sua forma astral. Nossa, tira a mão de mim, meu irmão. As meninas vão até ele e Henry diz que acabaram de derrotar os demônios que atacaram elas. Marguerite fala que também terminaram os reparos na carruagem encantada e que podem partir para Elvânia. Enquanto isso, Ciruela recebe a carta de Touka. Ela fica com muita raiva e diz que deveria ter executado ele. O mago da corte chamado Rosali aparece e pergunta qual o problema. Ela explica que Touka recusou o pedido de investigar para onde voou a forma astral que Rosali avistou. O mago diz que tomou suas próprias medidas quanto a isso e acredita que eles já localizaram a base inimiga. Então vemos a elite da Ordem dos Cavaleiros Mágicos observando a base inimiga. Henry bota Touka de volta no corpo do herói. Ele conta para elas que pode ver e conversar com a forma astral de Yuna, que isso foi possível desde que entrou no feitiço do demônio. Henry usa a pedra de visão de mana e consegue ver a aura de Yuna, e fala que talvez a posse prolongada no corpo dela tenha forjado uma conexão entre eles. Millie pergunta o que farão com o corpo de Yuna, pois seu pai não pode descobrir o que está acontecendo. Touka diz para amarrá-la e escondê-la no porta-malas da carruagem. Depois é só dizer que ela voltou para a vila. De repente, Fierre aparece Fala baixo, Nick. e fala que isso não vai dar certo. Enquanto isso, Belarco e o prefeito finalmente chegam à capital. Frederic e Diego estão trocando uma ideia, Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. quando de repente são atacados. Ciruela, Rosali e o rei estão assistindo tudo ao vivo. Um deles derruba Diego facilmente e Frederic está cercado. Diego elimina um deles e regenera sua cabeça. Ele fala que usando o corpo de um dos generais infernais que está preservado em um cristal, ele ganha o poder regenerativo dele. Então, ele elimina o cara e diz que possui a magia de controlar o próprio sangue. A garota tenta atacar Frederic, mas acaba tendo os braços perfurados. Frederic pergunta se ela deseja implorar pela própria vida. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Diego fala que em homenagem à bravura deles, mostrará todo o seu poder. Não, moço, moço.
Ele invoca o General Infernal Vertex e acaba com todos, dando fim à gravação. É muito forte. Ciruela diz que se o inimigo atacasse a capital com todo esse poder, eles não têm a mínima chance. O rei fala que, sendo assim, irão atacar primeiro, e pede para reunir uma força de combate e seguir para Elvânia. Nesse momento, o prefeito aparece e explica toda a situação dos cidadãos e do herói para o rei. O rei diz que levará dias até reunir uma força de combate adequada. O prefeito se ajoelha e diz que dará todo o seu dinheiro para o rei e implora que ele salve seus cidadãos. Ciruela pede permissão para mobilizar os cavaleiros e o navio encantado. O rei fala que ir contra um inimigo tão poderoso, mesmo se enviasse os cavaleiros, não serão suficiente. Ciruela diz que não serão apenas os cavaleiros e que vai pedir para um certo alguém ajudar. Então ela vai até a prisão e Kyle está lá. Ele diz que entende o porquê ela pediu a ajuda dele, pois agora que Xion se foi, ele é o homem mais habilidoso do mundo. Calma aí, paizão. Enquanto isso, Fierre diz que vai perdoar Touka, mas somente se ele se converter à religião dos peitos. Imediatamente eles se cumprimentam e Touka fala que peitos são a melhor coisa do mundo. Realmente. Não minto. Após isso, o velho entrega para Touka roupas para cobrir o corpo de Yuna. Ele diz que são roupas feitas com pele de demônio que conduzem mana e que deve se projetar na forma astral dela também. Ela se veste e Touka agradece o coroa pelo belíssimo design. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Quando estão saindo, o velho olha para Touka de longe e diz que perdeu boa parte de sua visão, mas em troca ganhou a habilidade de ver a mana e as almas. Então ele vê a alma de Xion na espada sagrada. Eles partem em direção a Elvânia. Ao se aproximarem da base inimiga, eles são atacados. Touka usa a espada para proteger a carruagem encantada, e assim eles adentram a base. Diego usa um esqueleto para conversar com Touka. De repente, Etel esfaqueia a cabeça de Touka e fala que mesmo um zumbi invencível pode ser morto se destruir a alma com uma arma com infusão de mana. Diego pergunta se ela não tinha traído os necromantes. Ela diz que estava apenas esperando por sua chance, e se ele duvida, ela pede para ele ver o corpo de Touka com a visão de mana. Ela afirma que a alma dele está completamente destruída. Diego analisa o corpo e diz que a alma dele realmente desapareceu. Etel pega o corpo e diz que vai entregar para Frederic. Então vemos um buraco que leva ao esgoto, e nele está Yuna e Touka em seu corpo original. Ele fala que agora entende como Diego sobreviveu mesmo depois dele ter matado o demônio que Diego estava possuindo. Ele diz que se Henry cancelar sua necromância de posse no instante anterior ao ataque, ele pode fugir antes de morrer, e quando Diego vê a casca vazia de um cadáver, presumirá que Touka já era. Henry aparece e diz que também vai com ele. Ele fala que se não virem ela lá em cima, vão ficar desconfiados. Ela diz que está tudo bem, pois ela deixou alguém no lugar. Após isso, eles chegam às ruínas, a base inimiga. De repente, Touka cai. Ele fala que faz tempo que ele não usa esse corpo, apenas perdeu o equilíbrio. Fraqueza. No entanto, seu nariz começa a sangrar e ele diz que sua cabeça está latejando muito, o que faz ele se perguntar se é por usar necromância de posse ou por ter usado muitas gotas de soma. Nesse momento, dois demônios estão se aproximando e imediatamente Touka se disfarça de um nabo. Quando eles chegam perto, Touka ataca eles. Após isso, eles tomam posse dos corpos dos demônios de nível baixo para se infiltrar e coletar informações. O corpo de Touka fica escondido no caixão dos vivos e Henry é carregada como uma intrusa capturada. Ao entrar na base, eles acabam esbarrando com dois demônios que mencionam sobre a maravilhosa rainha deles, Lady Adele. Touka pergunta se é a rainha quem está transformando os humanos em demônios. Eles dizem que sim. Yuna fala que resta menos de 1h30 e se ela fugir e convocar aliados, estarão condenados. Touka fala que vão colocá-la para dormir e poderão matá-la. Ele diz que Etel disse que o feitiço de Nefo permite colocar qualquer um para dormir, é só tocar na cabeça e dizer as palavras mágicas. Então, já na presença da rainha, Touka fala que é um demônio errante de nível alto, atraído pela crença nos ideais dela. Ela diz que quer transformar metade da humanidade em demônio e a outra metade em gado, criando um mundo em que os humanos e demônios vivam em harmonia. Touka fala que nasceu para ajudá-la a realizar o mundo ideal dela. Então ele diz que é um costume humano onde eles tocam a testa um do outro em sinal de amizade, pois a cabeça abriga a alma, indicando uma ligação de almas. Seus corações formarão uma conexão. Então os dois se tocam e imediatamente Lady adormece. Touka ataca os outros dois demônios e quando vão atacar a Adele, metade da sua espada some. Em seguida, ele cai numa espécie de portal. Antes dele morrer, Henry o traz de volta para o seu corpo original.
astral. Frederic aparece saindo de um portal e pega a espada do herói. Henry se aproxima dele e o chama de irmão. Diego descobre tudo através do seu globo ocular e avisa os demônios para ir caçá-los. Touka fala para Millie, através do comunicador de transmissão que ganharam do avô do herói, que eles estão seguros por enquanto, e pede para ela distrair os demônios. De repente, um demônio ataca ela com ácido, deixando-a quase como veio ao mundo. Então, todos os demônios decidem ficar para olhar ela. Marguerite diz que todos os demônios são pervertidos, e também tira sua roupa para distraí-los. Caramba, mas quem é essa garota safada? Henry diz para Touka que Frederic é seu irmão mais velho. Frederic pergunta por que ela escolheu ficar do lado do herói, e se ele ameaçou ela. Ela diz que está viajando com ele por vontade própria, e que o propósito da sua jornada é salvar o mundo. Frederic pergunta se ela esqueceu que eles passaram 3 anos atrás. Touka diz que entende o motivo da vingança dele, mas ele precisa parar de envolver pessoas inocentes nisso. Ele diz que seu objetivo é colocar o mundo sob o controle dos necromantes e transformá-lo em um mundo onde os necromantes possam viver pacificamente. No entanto, alguns sacrifícios são necessários para mudar o mundo. Ele fala para Henry se livrar da obrigação para com o herói morto. Depois de intocáveis mortes que testemunharam no inferno, a morte do herói não pode carregar um peso sobre ela, pois o futuro de todos supera uma única morte. Henry concorda e fala que não derramou uma única lágrima com a morte do herói. O mesmo aconteceu com a morte de seus muitos irmãos. Sua tristeza se dissipou imediatamente. Porém, a gratidão que sente pelo herói permanece. Ela diz que ama seu irmão e que a sua promessa é importante, mas o caminho que ele percorre é de morte, e que ela se preocupa mais em salvar vidas do que tirá-las. Nesse momento, Diego aparece e fala que se ela não fizer o que Frederic manda, é só matá-la. Afinal, um cadáver não pode ir contra ele. O Vertex pega a Rainha Lady e a joga na boca. Diego fala que ela foi absolvida, e que a alta regeneração não é o único poder dos generais infernais. Ele fala que cada um possui uma magia potente. A magia de Vertex é de absorção, então ele pode usar os poderes de quem ele absorveu, e que se Touka quiser salvar as pessoas da cidade, terá que matá-lo. Enquanto isso, Marguerite e Millie estão atraindo os demônios para as montanhas. Millie fala que as armadilhas que Touka preparou 3 anos atrás ainda devem estar lá. Touka e Henry tentam fugir, mas Diego não deixa. Touka fala que sem a sua espada sagrada, eles não podem ter uma luta decente, e que se ele quer uma revanche, Frederic tem que devolver a sua espada, para terem um duelo adequado, de forma limpa e justa. Frederic fala para Diego não cair nesse papo, pois ele já viu como Touka age, e que ele deve estar tramando alguma coisa. Diego diz para Frederic devolver a espada, e fala que quer a mesma coisa, que adoraria matar o herói em um duelo, para provar sua força. Touka fala que lutarão no alto da torre. Enquanto isso, Ethel está ouvindo tudo pelo transmissor. O duelo entre eles vai começar. Diego fala que decidiu possuir o corpo de Vertex, pois não tem muita graça se ele não usar todo o seu poder. Não, calma, irmão, não é assim que fala. Touka fala que quanto maior o alvo, melhor é. Então ele tenta atacá-lo, mas Diego desvia e acerta ele em cheio. Diego diz que pode prever os movimentos dele. De repente, uma explosão ocorre e ele cai em um buraco. Em seguida, é atacado por uma enorme quantidade de magia de relâmpago, usada por Ethel e os demônios que estavam sob seu comando. Frederic aparece e diz que o erro de Touka foi não conseguir pegá-lo na armadilha também. Então ele leva uma voadora do corpo do herói. Ethel fala que isso não será o suficiente para matá-lo e pede para Touka possuir logo o corpo e acabar com Diego. Touka bebe um frasco de gotas de soma e diz que vai acertá-lo com poder máximo. Ele ataca Diego com tudo. No entanto, a ponta de sua espada é destruída. Diego fala que o ataque dele nunca atingiu seu corpo. Touka tenta atacá-lo de novo, mas um portal aparece. Ele diz que Vertex tem o poder de absorção e pode absorver qualquer ataque mágico. Ethel pergunta por que ele não absorveu os feitiços de relâmpago. Ele diz que foi de propósito, pois queria saber o que eles estavam tramando. Touka foge e diz para Ethel que precisam recuar e mudar o plano. No entanto, Frederic aparece para ela. Yuna diz que já viu aquele demônio. Há 3 anos, o herói derrotou os 4 generais infernais nessa cidade. Ele pergunta se ela viu como ele lutou contra eles. Ela fala que o herói dividiu a espada em vários tentáculos, por isso era difícil para o demônio saber qual iria atacá-lo. Marguerite está em um penhasco próximo e Touka diz que ela chegou em ótima hora. Então Diego aparece e imediatamente Marguerite atira uma flecha que pega nele. Touka usa a visão de mana e fala que Diego não tinha ideia do que viria pelas costas, por isso não conseguiu bloquear, e que esse feitiço de absorção é como se fosse um escudo, mas não está cobrindo todo o corpo dele. Touka crava sua espada no chão e atinge ele. Diego pergunta como ele sabia que não tinha um escudo naquela parte. Touka fala que quando usa a visão de mana enquanto conectado a Yuna por meios de fios de mana, ela também pode usar a visão de mana. Yuna começa a avisar os pontos onde não tem escudo, e assim ele consegue acertar todos os ataques. Enquanto isso, Ethel e Frederic estão travando uma batalha do outro lado. Touka se
se prepara para atacar novamente. No entanto, ele acaba caindo e diz que são os efeitos colaterais das gotas de soma. Nesse momento, o resto dos demônios chega para dar apoio a Diego. Touka aproveita que ele abaixou a guarda e consegue atacá-lo, porém Diego o joga contra a parede. Touka ainda tem um frasco de gotas de soma e pretende usá-lo. Yuna fala que ele usou um frasco na noite anterior para possuir o corpo dela, e mais 4 depois disso, e se usar mais um, vai acabar morrendo. Ele diz que se trocar de alma no seu nível de mana atual, ficará em estado vegetativo, e que usar a gota de soma é o único jeito. Então ele bebe, porém acaba desmaiando no processo. Henry fala que se usar a necromância de possessão nele nesse estado, a alma dele certamente irá se despedaçar, mas com tão pouco tempo sobrando, o melhor caminho seria ela assumir o corpo do herói e lutar. No entanto, ela fala que não pode abandoná-lo, pois quer apostar a cada segundo que ele vai recuperar a consciência. Se levanta, besta rua, se levanta. Ela então invoca sua espada e diz que vai ganhar tempo. De repente, Kylie aparece em cima de um demônio e fala que vai assumir esse papel, e que sua vingança será frustrada se Touka morrer. Henry aponta a espada para ele e pergunta com que propósito ele veio. Kylie diz que está do lado deles, e que se tornou outra pessoa depois que Touka o jogou no mar. Henry fala que sempre acreditou que esse dia chegaria. Yuna diz que não pode confiar, pois ele mesmo disse que veio para se vingar. Diego fala que já ouviu uns rumores sobre ele, e que isso pode tornar as coisas ainda mais divertidas. Então, ele tenta atacar, mas Kylie corta o seu braço, e fala que não é hora para se divertir lutando, e pede para Diego dar uma espiada na cidade. Ele usa seu globo ocular e vê os demônios derrotados, e também os reforços da capital. Diego então pega vários demônios para absorvê-los e em seguida ataca Kylie com uma grande quantidade de magia. Ele se protege, mas acaba perdendo toda a roupa do corpo. Yuna fala que mesmo que Touka acorde, ela já está condenada, pois o tempo está acabando. Touka acorda em um lugar diferente e se pergunta se esse é o mundo dos mortos. O herói Xion aparece e fala que ele ainda está vivo, e que este é o mundo da espada sagrada. Ele agradece nosso prota e diz que esteve assistindo esse tempo todo. Embora Touka tenha se tornado um herói contra sua vontade, ele manteve a Henry a salvo de Kylie, salvou a capital do perigo e agora está travando uma batalha para salvar o povo, e que está feliz por Touka ter herdado o corpo dele. Touka começa a chorar, pois acredita que não há mais jeito de salvar Yuna. Xion diz que Touka veio parar nesse mundo por engano. Esse é o mundo para onde a alma dos heróis lendários mortos são trazidas. Touka fala que ele não é um herói. O senhor é um herói de guerra. Eu não sou herói, não! Ele diz que Touka foi escolhido como o próximo herói lendário. Naquela noite que derrotou o demônio na capital, quando sua mana disparou, acabou enganando a espada sagrada, fazendo-a pensar que ele era o verdadeiro herói. Por isso, ele pode usar a espada mesmo fora do corpo de Xion. Então Xion mostra a saída para ele e fala que ele pode retornar para o mundo real, mas ele encontrará provações ainda mais duras esperando por ele, e que não vai impedi-lo de ficar nesse mundo caso ele queira. Touka fala que não precisa pensar no caso, pois a Yuna e as outras não estão ali, o que significa que suas coxas perfeitas também não estão. Gado demais! Além disso, ele prometeu a Yuna que a salvaria dessa vez. Já lá fora, Yuna chora e diz que faria qualquer coisa para ele acordar. Então, ela ouve a voz de Touka perguntando se ela deixaria ele acariciar as coxas dela várias vezes. Ela responde automaticamente que deixaria ele fazer isso 1 milhão de vezes. Então, nosso prota já se levanta cheio de energia. Diego pergunta se ele acha que pode fazer algo acordando a essa altura. Touka diz que pode vencê-lo e pede para Henry liberar o seu corpo original do caixão dos vivos e fala que vai mostrar outro poder da espada sagrada que Xion lhe ensinou. De repente, o braço de Vertex é cortado e vemos que foi obra do corpo de Touka. Yuna pergunta quem é aquele Touka charmoso. Deixa de se safar. Ele explica que a alma de Xion ainda estava na espada sagrada e que enviou ele para assumir o seu corpo. Kylie vai até ele e fala que pode sentir a sensação reconfortante da mana cristalina de Xion. Isso não é ideia não, boy. Xion diz que está bastante zangado com ele. Kylie fala que isso tudo foi apenas o seu amor descontrolado por Xion e pede perdão. Diego pergunta desde quando a espada sagrada pode realizar necromância, pois nunca ouviu falar de tal poder. Ele tenta atacar Xion, no entanto, Xion o ataca em vários pontos do seu corpo e destrói o cristal mágico do corpo dele. Mais cedo, no mundo da espada sagrada, Xion fala que vai destruir o cristal mágico de Vertex. Durante esse tempo, Vertex não poderá usar feitiços, porém, logo o cristal vai se regenerar, e Touka deve atacar antes que isso aconteça, mas no nível atual de Touka, ele não conseguirá
conseguirá atravessar a cabeça de Vertex e diz para ele encurtar a lâmina da espada sagrada para concentrar sua mana, pois isso aumentará o poder de perfuração. Touka encurta a espada e ataca, mas Vertex joga os dois para longe. Ele aproveita a chance para se regenerar, mas Kylie o prende com sua magia. Touka usa o cristal mágico e vai em direção a Vertex, enquanto desvia dos ataques deles. Então ele crava sua espada e usa toda a sua força para acabar com ele. Em outro lugar, Diego aparece e diz que jogar o seu caixão dos vivos na floresta foi a coisa certa a se fazer. Aproveitando que Diego está muito fraco para sequer se mexer, os demônios aparecem para se vingar pela morte da rainha Lady Adele. E morreu. Após amanhecer, Yuna aparece já em seu estado normal. Ela se joga nos braços de Touka e o agradece. Já à noite, Touka fala que não viu a sua mestre ou o irmão de Henry depois do ocorrido. O prefeito está fazendo uma festa em agradecimento ao herói. Yuna vê Touka rodeado de garotas, então o segura e o leva até seu quarto. Já no quarto, ela não tem ideia do que está fazendo e diz que quando o viu cercado por garotas, seu coração disparou. Ele pergunta se já é a hora dela pagar sua promessa. Ela diz que não vai fazer isso. Então ele fala que já está satisfeito por ela ter sido salva. Ela foi salva pelo amado herói dela e que esse é o final perfeito para os dois. Ela fala que foi ele quem a salvou e que está feliz por ter sido ele. Touka diz que não adianta ela dizer que ficou feliz, pois até anulou a promessa. Yuna fala que sendo assim, ela vai cumprir a promessa. Após isso, Yuna aparece de biquíni e meias. Ele pergunta o porquê dela estar usando biquíni. Ela fala que se ele não gostou, ele que vem atirar. E pede para ele ser rápido, pois ela está com vergonha. Quando Touka está prestes a tocá-la, ele se lembra que o herói Xion disse que estava observando tudo e que ele pode estar olhando agora. Ele pega a espada sagrada e joga pela janela. Yuna escuta o que ele diz e envergonhada sai correndo. Xion estava realmente observando tudo. Após a batalha, antes do Xion desaparecer, ele disse qual seria o próximo caminho a seguir. Ele fala que o continente do norte, lugar dos portões do inferno, é o ninho de demônios poderosos. Seria fatal Touka ir para lá agora, e diz que ele primeiro precisa aumentar o seu nível de mana, pois assim poderão lutar juntos novamente. Touka pergunta se é simples aumentar o nível de mana. Xion fala que tem um companheiro que sabe muito bem sobre isso. Ele é conhecido como o Grande Sábio. Então pergunta se Kylie e Dorothy podem guiar Touka em seu lugar. Kylie diz que é incapaz de dizer não a ele. Então o grupo se prepara para mais uma jornada. E assim finaliza esta temporada. Deixa o like, se inscreva, até a próxima.